Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei Viajei e hoje é o último vídeo falando sobre Malta. E a gente precisa da ajuda de vocês, né? Se vocês quiserem que a gente continue tendo vídeos relacionados a entrevistas, né? Como se preparar, emprego em geral, deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de ter mais vídeos falando sobre isso, né? A Aline já fez vários vídeos sobre isso. Sim. Eu também, fiz alguns já, vídeos game, sobre, né? Então deixem nos comentários aí se vocês querem saber mais, que a gente faz vídeos daí relacionados a isso para vocês. Como eu fui recrutadora na Irlanda e em Malta, tem muita gente ainda me procurando para as consultorias. Então, assim, vocês podem estar agendando um horário com a gente no Facebook ou no Instagram ou mandando uma mensagem aqui no YouTube. A gente continua com as consultorias. Embora a gente não falou antes, a ideia do sabático é um pouco do Brasil e Ásia. Então, a gente vai estar mostrando tudo isso do Brasil e Ásia aqui no canal. Mas quem quiser fazer a consultoria e se achar que a gente deve continuar trazendo essas dicas aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários, como o Cris falou, que a gente pode estar fazendo mais vídeos. É que assim, vocês são um termômetro, né? Vocês seguem a gente há um tempão aí, muita gente está desde muitos anos aqui seguindo a gente. Então vocês têm que falar pra gente, senão realmente vai ser o último vídeo de Malta, vai ser isso aqui. Então deixem aqui nos comentários, deixem seu like, deixem as sugestões. Não, Aline e Cris, eu preciso de mais vídeos sobre emprego e tal. A gente vai fazer com o maior prazer. Então, faça a sua parte. Então, por muitos anos a gente vem pesquisando e planejando, né, se programando para poder ter um ano sabático. Então é isso que a gente decidiu realmente fazer dessa vez, né? Porque a gente prolongou isso por tanto tempo que agora a gente decidiu, não, vamos iniciar o nosso ano sabático. A ideia surgiu ali assim, no meio da pandemia, vamos dizer assim. A gente estava um pouco cansado do clima na Irlanda, a gente ainda estava na Irlanda. Então, quando a gente se mudou para Malta, a gente já sabia que isso ia acontecer. Só que a gente não sabia que ia ser um ano sabático. A gente tinha pensado em motorhome, mochilão, montar um negócio, abrir uma cafeteria no Brasil. Muitas ideias vieram. E por que essas ideias vieram? Porque a gente estava cansado da vida de imigrante. Como todos vocês já devem saber, a vida no exterior não é perfeita. E já ia fazer quase 10 anos, que a gente estava morando fora. E a gente estava um pouco cansado mesmo dessa vida, gente. Não é fácil, né? A gente ficar o tempo todo não falando a nossa língua, com vários limites, porque a gente não é do país, então, obviamente, a gente não tem os mesmos direitos, né, digamos assim, a gente não é tratado da mesma forma, como se a gente fosse brasileira, diferente quando a gente está aqui no Brasil, né? E ao contrário, até não foi uma decisão, assim, muito fácil, porque, afinal de contas, na Irlanda a gente já não estava mais a fim de ficar lá, mas em Malta a gente... Não foi o caso, Não né? foi o caso, a gente gostava de Malta, a gente, né, adorou o lugar, mas a gente viu que por tanto tempo de pesquisas e planejamentos, a gente estava na hora de fazer isso. Mas assim, se você está pensando que a gente foi embora, para deixar bem claro, que eu sei que muita gente não assistiu todos os vídeos, para deixar claro, a gente amou Malta, a gente voltaria a morar em Malta, inclusive. Com certeza, com certeza. Malta então, foi não muito foi algo legal. que, tipo, nossa, a gente saiu porque a gente não gostava demais, não. ou por alguma coisa que a gente sofreu lá, alguma coisa assim. Não, nada disso. Malta foi top mesmo, um clima maravilhoso, um lugar muito bonito, muito pequeno, muito limitado em algumas coisas, cheio de defeitos e qualidades como qualquer outro lugar, mas a gente voltaria a morar lá com certeza. Então agora a gente convida vocês a continuarem, né, aqui nesse vídeo para entender um pouco mais, porque a gente vai contar algumas outras coisas, comentar algumas outras coisas e dar algumas outras informações, e convido vocês também, né, a continuar seguindo a gente seguindo aqui. A gente vai explorar bastante onde a gente está agora? Nós estamos agora na Bahia, nesta hospedagem de graça, cuidando de uns gatos e de uns cachorros. E a gente também tem uma playlist aí, hospedagem de graça, falando mais sobre isso. Então, se você não assistiu, vai logo depois desse vídeo e assiste lá essa playlist. A gente mostra as casas onde a gente ficou, né, até o momento. Tem casas programadas para os próximos meses, que a gente já foi aprovado pelas famílias. Caso você tenha interesse, né, a gente explica também como você faz, né, para poder também fazer esse tipo de coisa e ter essas hospedagens de graça. E com o nosso link tem 25% de desconto. Isso não é uma propaganda, é simplesmente se você clicar nesse vídeo, a gente ganha 2 meses de graça na plataforma e você vai ganhar um baita de um descontão, que é 25% de desconto. E a gente já falou várias vezes que esse investimento é recuperado na primeira diária, na primeira casa que você ficar, já é recuperado já na primeira diária. Então, assim, tem que pagar? Tem, gente, tem que pagar. Nada é de graça nessa vida, nem injeção na testa. É super confiável, né? E aí, novamente, a gente fala o que a gente já falou várias vezes, que nos arrependemos de não ter conhecido essa plataforma antes. E explicando para vocês um pouquinho o que a gente vai fazer nesse ano sabático. Bom, agora, como o Cris falou, a gente está na hospedagem de graça, Bahia. Depois nós iremos para Santa Catarina, também em 2 hospedagens, não é nenhuma, são 2 hospedagens de graça. Uma é para cuidar pássaros, de uns pássaros, vários pássaros, de alguns pássaros, e também
de um cachorrinho. E depois na Ásia a gente já também tem um marcado que tem bode, tem galinha, tem cachorro, tem gato. E vamos tentar marcar mais outras, agendar mais outras, enfim. Mas a ideia do ano sabático, então, está sendo um mix de Brasil e Ásia. Isso. Queremos visitar outros lugares? Queremos. Mas né? falta o Faz-me Rir. Esse um ano vai ser um nosso também termômetro, né? Para ver como é que a gente vai sair, se a gente vai gostar ou não, como os vídeos vão ser, né, vistos por vocês. Então, mais uma vez, né, se vocês gostam aí do nosso conteúdo, se vocês gostam dos vídeos, né, não deixe de deixar um comentário para nós, compartilhe com algum amigo. Segue a gente no Instagram, porque todo santo dia a gente está postando os cachorrinhos que a gente está cuidando, os gatos, como é a vida, como é a praia, a gente está se sentindo super seguro e super bem recepcionado aqui pelos baianos, né? Então, assim, se quiser também seguir esse dia a dia, a vida real e tal, segue lá no Instagram. Mas, assim, enquanto a gente não conseguir ganhar dinheiro de verdade com as redes sociais, o plano é um ano, porque para a gente conseguir ficar mais de um ano, só se a gente conseguir ter muitas visualizações aqui. Então, faça a sua parte e ajude a gente, porque é o que a gente está tentando também. Quem sabe fazer mais um tour na Europa de novo, quem sabe visitar Malta de novo. Quem sabe, né? E aí muitas pessoas podem perguntar, por que Ásia, né? Isso era um sonho nosso, né, que a gente... Japão, espera muito realizar, né? Apesar de a gente ter um destino específico que a gente vai fazer essa hospedagem de graça, a gente quer aproveitar que a gente está na Ásia lá e visitar todos os países, né? Do continente. Então a gente quer mostrar isso para vocês também, onde a gente vai ficar, o que a gente vai experimentar, como vai ser. Já tem vídeo aqui no canal de custos, né? Quanto que a gente está gastando, né, ultimamente aqui no Brasil, e vai continuar postando tanto. Que é um planejamento que a gente fez, de que a gente gostaria de gastar mensalmente, né, para fazer esse ano sabático e poder durar esse ano todo, né? E como que tu pode ajudar a gente? Como o Cris falou e eu falei, dando like, deixando comentário, compartilhando com o tio, com o papagaio, né, os vídeos da gente, e também ser membro. Se você quiser ser membro e assistir tudo antes de todo mundo, por exemplo, esse vídeo de orçamento versus quanto que a gente está gastando, já está liberado agora, nesse momento. Você pode assistir depois desse. Pagando só R$ 4,99 por mês. E sobra pra gente só R$ 13,50, porque o YouTube come 30% de impostos. Inclusive, um spoiler aqui, porque falando sobre os membros, nós faremos sempre vídeos antecipados para os membros, inclusive de lugares que a gente vai, né? Ou coisas que aconteceram, então os membros vão acabar vendo antes. Então, se você quiser saber coisas ou os lugares para onde a gente vai, ou coisas que aconteceram, né? Os membros sempre vão ter prioridade. Sempre vão receber os vídeos antes de todo mundo, vão ficar sabendo sempre tudo antes de todo mundo. E aí, claro, né? Caso você tenha ido ou já foi para algum desses lugares, quiser dar algumas dicas para nós, aceitamos, né? Com certeza. Aceitamos bastante, né? Essas ideias aí, de repente, de lugares, o que fazer, o que não fazer, onde ficar, né? Sim, o que comer também, né? Porque a gente está adorando a comida aqui da Bahia, depois tem a comida no Sul, né? Que a gente já conhece, porque a gente já é de lá, né? Mas a da Ásia vai ser, uma super novidade pra gente, né? Eu acho que assim como, claro, a gente sempre falou, né? Mesmo morando no Brasil, a gente sempre falava, né? Que a gente queria vir para a parte do Nordeste, do Norte, né? E estar aqui na Bahia já era o primeiro passo, né? De um sonho que a gente sempre quis, mas a gente acabou nunca podendo vir, né? E a Ásia também vai ser outro lugar que a gente sempre teve o sonho e que a gente vai realizar, e a gente quer a companhia de vocês, né? Para mostrar tudo isso. Vamos às dicas finais, então, nesse último vídeo de Malta. Se é que vai ser o último vídeo, vocês vão decidir. Você decide se vai ser o último vídeo de Malta ou não. Mas vamos a umas dicas finais, que eu sei que tem muita gente ainda que está planejando ir para Malta e quer saber qual é a dica, né? De quem já viveu quase 10 anos fora, qual é a dica para eu me preparar melhor para ir para Malta, para Irlanda, para morar fora. Uma coisa que vocês devem saber, ou deveriam, né, se você está indo para Malta, é que a área de iGame lá é enorme, é gigantesca. Sim, né? E o que é o iGame? É as bets, infelizmente as bets. São as apostas. Não gosto de bet no Brasil, sou contra. Bom, então já fique sabendo então, que você possivelmente não vai trabalhar em Malta em lugar nenhum, porque 90% respira iGame. Mas tem outras empresas, outros mercados? Tem, mas o iGame é a maior parte. Mais forte. Então, assim, não estou falando que sou a favor ou contra, na verdade sou mais contra do que a favor desse negócio das bets, mas é uma coisa que começou no exterior e está vindo para o Brasil, infelizmente, é o mercado atual, tem gerado muitos empregos, mas também tem destruído muitas famílias, enfim, né, é um assunto bem polêmico, inclusive deixa aqui nos comentários se você é a favor das bets ou não,
Mas tem muita gente que acha que as bets são brasileiras e a maioria não são brasileiras. Né? Inclusive, eu acho que com a licença deste ano, né? Então, para quem também não sabe, né? O Brasil conseguiu liberação para ter licença e muitas empresas, a maioria delas, 99%, vou dizer, são de fora, são do exterior, né? E tem poucas empresas brasileiras, americanas, maltesas, e estão operando no Brasil hoje. Então, a dica aqui final é: se prepare para esse tipo de mercado, entenda mais o mercado, tem um monte de material na internet de graça. Não é sobre apostas, né? Não é simplesmente só apostar lá, tem muita coisa por trás disso tudo. Então, tente se inteirar bastante sobre isso, tente se inteirar, por exemplo, se você está procurando aquela empresa específica, né? Ou algumas empresas que você vai aplicar, tenta entrar no site dessa empresa, ver o que eles oferecem, o que não oferecem. Vai muito aberto, isso, né? Então, vê tudo que engloba, né, essa área e se prepare realmente, porque mesmo não tendo experiência, assim como a gente também não tinha, né? A maioria das pessoas não tem experiência em iGaming. Principalmente eu, né, que não tinha nenhuma experiência e aí acabei saindo da área de chefe, trabalhando na Irlanda, e quando fui para Malta, resolvi ingressar nessa área, tive que também me inteirar disso. Então, né, é sempre possível, basta se inteirar sobre essa, né, função e se preparar, porque afinal de contas, mesmo que você não tenha essa experiência no passado, as empresas vão se preocupar que você fez o seu dever de casa e aprendeu sobre tudo. Então estude sobre o mercado de Malta, vá aberto, o salário não é ruim, os benefícios são muito bons, Malta oferece muita oportunidade, é um país muito legal para aprender inglês e para trabalhar, para estudar, para viver. Então vá super aberto a tudo e a todos, que é a dica melhor que a gente pode dar, ir aberto e sem mimimi e comparações e botar defeitos, e porque eu sou isso, eu sou aquilo, sou doutor, sou mestre no Brasil e quero chegar arrasando no exterior como se eu fosse o rei da galáxia lá fora. Não é a mesma coisa, o tratamento não é a mesma coisa, tem que sempre ser humilde, né? Dar 2 para trás, 2 passos para trás, para dar 20 para frente. É ir aberto, é isso. E se você quiser saber também uma ideia, né, de quais são os cargos e os salários dessas profissões, né, nessa área de iGaming, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal. Tem bastante vídeo. Falando sobre exatamente, né, como é desde o início, qual é o primeiro cargo, ou qual é o primeiro porta, né, para você entrar nessa área. Então assiste lá os vídeos lá e deixe também seus comentários aí se você tem alguma dúvida com relação a isso. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonho e Viajei. É o fim do vídeo. Mas não do sonho. Até a próxima. Tchau. Tchau.